E nesse instante, meu querido irmão, eu quero chamar a sua atenção, você que está aqui no templo e você que nos ouve, se conecte com a palavra de Deus nesse instante. Deixe de lado tudo que possa tirar a tua atenção para ouvir Deus falar contigo. O texto que nós vamos trazer, que Deus colocou no nosso coração nesta noite, está em Tiago, capítulo 1, dos versos 1 ao 4. Tiago, capítulo 1, 1 a 4. Apóstolo Tiago, irmão de Jesus, escreve à igreja que está espalhada naquele momento pela história, pelo Império de Roma, e os anima a permanecer firmes nas provações que eles têm passado. O texto diz assim, a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, querido, e que Ele aplique a sua mensagem ao nosso coração nesta noite. Vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça. Pai do céu, Pai querido, bom é estar contigo. Não tem coisa melhor na vida do que sentir a tua presença sobre nós. Sentir o Senhor agindo, conduzindo os nossos pensamentos, o nosso olhar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os caminhos que estamos trilhando no dia a dia, o Senhor nos conduz em todos eles. E nesse instante o Senhor nos conduz e nos traz a tua palavra. O Senhor nos mostra aqui no texto um desafio muito grande. O Senhor mostrou ao meu coração, e eu peço que o Senhor mostre ao coração dos teus filhos também agora nesse instante. Tem misericórdia de nós, Pai, fala conosco. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse texto, querido, esse texto de Tiago, ele foi escrito para os cristãos, como diz o texto, que estão na dispersão, que estão dispersos, para os cristãos que foram alcançados fora de Jerusalém, fora de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Os judeus que estavam em diferentes regiões do Império Romano, escrito provavelmente, possivelmente, entre o ano 45 e 50 depois de Cristo. Depois que Cristo partiu, 45, 50 anos depois, este texto, Tiago escreve este texto. Pouco antes de um fato histórico para a igreja também acontecer. 5 anos antes de um fato histórico acontecer, antes do concílio de Jerusalém, que ocorreu ali por volta do ano 50 depois de Cristo. E esse concílio, querido, preste atenção nisso. Veja como Deus escreve a história. Esse concílio colaborou para a expansão da igreja, tornando-a mais inclusiva e aberta à participação de pessoas diferentes, de origens culturais e religiosas diferentes, serem atingidas pelo Evangelho do Senhor. E por que esse concílio proporcionou isso? Pois eles entenderam ali que a questão central do concílio, a discussão toda ali em Jerusalém, era a obrigatoriedade da circuncisão. Eles entendiam que para o cristão ser salvo, ele precisava ser circuncidado.
se tornar um judeu legítimo, com a marca do cristianismo. Essa era a discussão deles ali naquele concílio, discutindo entre eles, com a presença, inclusive, do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo e também de Tiago, que escreve esta carta, e que era o líder da igreja ali em Jerusalém. Eles entendiam que o requisito básico para se tornar um salvo, um cristão salvo, era a circuncisão. Mas pela graça e misericórdia de Deus, neste concílio, eles chegaram à conclusão de que, de fato, para que o evangelho expandisse, para que o evangelho atingisse todos aqueles que Deus pretendia e pretende alcançar, esse requisito não podia ser considerado básico. Não era requisito para a salvação e, portanto, os cristãos gentios, convertidos, que estavam fora da diáspora, que estavam na diáspora, fora de Jerusalém, que não eram judeus, não estavam, portanto, sujeitos à lei mosaica. E esse concílio, então, é considerado um marco na história da igreja, pois demonstra a capacidade da igreja primitiva de lidar com uma questão complexa, tomando decisões que refletiriam e refletiram na natureza universal da mensagem cristã. O evangelho do Senhor, ele é universal, ele é para todos, ele vai atingir toda a humanidade. Independente de comportamentos e dogmas humanos, o evangelho do Senhor, através da ação do seu Espírito, vai atingir a todos os povos. Vai alcançar a todos os povos. A carta de Tiago, então, tem como propósito trazer aqui, para aqueles irmãos naquele momento e para nós também, ao mesmo tempo, chamar a nossa atenção dos cristãos de toda a humanidade, de todos os tempos, para que vivam conforme a fé que professam. Em quem você crê? Em quem você coloca a sua fé? Viva para a fé a qual você professa, sendo sincero e fiel a Cristo. A Cristo. Nós professamos a fé no Senhor Jesus. Conhecendo então os seus leitores, Tiago, ele os anima, queridos, a serem não só ouvintes, mas também praticantes da palavra que receberam, desenvolvendo uma religião pura, como ele mesmo descreve no capítulo 1, no verso 27, que ele descreve uma religião pura ali, que ele descreve como sendo cuidar dos órfãos e das viúvas e viver livres do domínio do pecado. Essa é a religião pura que Tiago apresenta àqueles irmãos e a nós também. Ou seja, cuidar do próximo, se preocupar com a salvação, que a salvação chegue ao próximo também. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, diz ele, no verso 27, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O jovem apóstolo Tiago aqui, queridos, chama a atenção daqueles cristãos e também a nossa atenção para o fato de que precisamos perseverar na carreira proposta, para que seja ela completa e completada em Jesus Cristo. Por isso ele destaca a provação como um meio usado por Deus para nos moldar, para nos aperfeiçoar no nosso caráter, levando-nos a uma maturidade espiritual e uma fé mais sólida em Deus. É esse o objetivo dele, escrevendo esta carta àqueles irmãos que estão dispersos, que estão longe da casa de Deus, que estão sendo até mesmo discriminados pelos judeus, pelos próprios judeus.
Portanto, esse texto nos desafia, queridos, a ver as provações da vida, os problemas da vida, as dificuldades e as lutas que temos tido, como oportunidades de crescimento espiritual e de fortalecimento da nossa fé em Deus. Por isso, nesta noite, Deus quer falar conosco sobre o tema proposto: provados e aprovados. Provados e aprovados. Em primeiro lugar, Tiago nos mostra no texto e nos ensina que se queremos ser aprovados em nossas provações, precisamos entender que elas produzem perseverança em nossa vida. As provações nos ensinam a ser perseverantes. Por isso, o primeiro ponto é perseverando com alegria nas provações. Perseverando com alegria nas provações. Olha para o verso 2. Olha o que o verso 2 do texto diz. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Sintam-se felizes por estar passando por provações. Sintam-se felizes. É isso que Tiago está dizendo aqui. Ao invés de nos abatermos diante das dificuldades da vida, devemos encará-las com alegria. Alegria aqui no sentido de sentimento de esperança e confiança. Eu estou sofrendo, eu estou tendo dificuldades, mas Deus está comigo e Ele vai me ajudar a suportar cada uma delas, porque a sua palavra assim nos ensina. Nós devemos aprender a encará-las com alegria, sabendo que Deus está nos moldando e nos fortalecendo por meio delas. Neemias 8:10 diz isso, descreve também ele que a alegria do Senhor é a força nossa, ou é a nossa força. Quando eu estou alegre no Senhor, quando alegria aqui no sentido de confiar no Senhor, de depender dEle, de temê-lo, de obedecê-lo, eu tenho força para viver, para suportar as provações. Portanto, a alegria nas provações, querido, reflete nossa confiança na soberania e no plano de Deus para as nossas vidas. Mas Tiago continua no texto a nos inflamar, a inflamar o nosso coração, a mostrar para nós que só seremos aprovados quando formos provados por Deus. E em segundo lugar, Tiago nos alerta que se queremos ser aprovados em nossas provações, precisamos entender que elas nos ajudam a atravessar as adversidades com fé e confiança em Cristo. Por isso, o segundo ponto nos traz o subtema, perseverando com ações nas provações. É muito comum o ser humano, quando tem dificuldade, quando tem problemas, travar. E ainda se o problema for grande demais para suportá-lo, você fica sem saída. E você pensa, que agora? O que eu faço? Por onde eu vou? Como eu ajo? O que eu falo? Não é? É comum do ser humano se sentir assim. Quando vem uma provação grande, algo que você não tem condições de suportar, aparentemente, porque tudo que vem sobre nós suportamos, porque Deus diz isso na sua palavra. Não há provação maior, porque o poder dele é maior, a ação dele é maior. Mas às vezes acontece isso, nós travamos, não sabemos o que fazer, não sabemos como agir, o que falar. Mas Tiago nos ensina aqui que nós devemos tomar atitudes nesse momento, ter ação. Olha para o verso 3. O verso 3 diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, olha isso, produz perseverança. A provação da vossa fé tem que ser confirmada. Em outras palavras, Tiago está dizendo assim: persevere e não desista. Continue a caminhar, mesmo que doa bastante, mesmo que seja dificultoso, dê um passo de cada vez, mas não pare.
Tome atitude. Perseverar com ações significa nos desafiar a manter nossa fé inabalável diante das adversidades da vida. Significa também que, perseverando com fé e confiança, Deus completará sua obra em nossa vida, até que sejamos perfeitos e completos. Quando o povo sai para caminhar no deserto, quando o povo sai da escravidão do Egito e encontra diante de si um tremendo e grandioso deserto, areia para todo lado, calor intenso durante o dia, frio intenso durante a noite, eles começam a reclamar, eles começam a chorar, eles começam até a pensar em voltar para o Egito. Prefiro continuar sendo escravo, mas viver do que morrer num deserto desse. Moisés vai falar com Deus e diz a ele: olha, o povo está reclamando, Deus, o povo está chiando. Deus fala uma coisa só para eles: diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Caminhe. Está doendo? Continua caminhando. Está difícil? Não desista, porque Deus está contigo. E na caminhada que eles tiveram, 40 anos ali, Deus esteve com eles, suprindo todas as suas necessidades. Querido, todas as suas necessidades foram supridas. Água, comida, roupa, tudo o que eles precisaram para atravessar o deserto, Deus deu a eles. E eles caminharam com confiança. Então, perseverar significa desafiar a nossa e manter a nossa fé inabalável. Deus completará a sua obra em nossa vida, querido, até que sejamos perfeitos e completamente perfeitos como varão. Através da perseverança, com ações, cresceremos em maturidade espiritual e atingiremos a semelhança do varão perfeito, o Senhor Jesus. Em outras palavras, Deus quer que sejamos proativos. Seja proativo, querido. Ou seja, que desenvolvamos a capacidade de resolver os problemas de maneira autônoma e antecipada. O brasileiro tem muito disso, né? O brasileiro não tem costume, na sua maioria, de se planejar na vida, de planejar um caminho a trilhar. Eu vou comprar uma casa, eu não planejo. Eu vou e compro de qualquer jeito e vou pagando, como dá. Mas eu não planejo quanto tempo eu vou demorar para pagar, qual é o custo, quanto eu tenho de valor, enfim. Há um planejamento que precisa ser feito para que a coisa caminhe. Com planejamento já é difícil, imagina sem planejamento. Nós não temos esse hábito muitas vezes, mas precisamos criar esse hábito de ficar atento, né? De ligar as nossas anteninhas ali no que está acontecendo ao nosso redor e começar a observar. E muitas vezes até mesmo observar, opa, vai acontecer um problema aqui. Eu vou, peraí, vou avaliar isso aqui. Não é? Cresceremos em maturidade espiritual e atingiremos a semelhança da estatura do varão perfeito se nós começarmos a olhar para as provações não como problemas, mas olharmos para ela como desafios a serem cumpridos, como metas que nós temos que cumprir na nossa vida. É isso que Tiago está dizendo aqui a eles. Desenvolver a capacidade de resolver o problema. Seja uma pessoa que tenha a capacidade de olhar os processos e enxergar as formas melhores de resolvê-los. Estou com um problema lá em casa, qual é a melhor forma de resolver isso? Queimou meu chuveiro, e aí, como é que eu faço? Quem sabe trocar chuveiro aqui? Eu sei. Isso aí, Mi. Aí, Betinho, é isso mesmo. Tem que saber. Queimou uma tomada lá, e agora? Como é que eu faço? Não é? Preciso trocar a fechadura de uma porta, coisa simples de fazer, mas tem gente que não consegue fazer isso. Planeje-se. Você tem hoje uma ferramenta muito boa nas suas mãos, o Google, ele tem lá instruções, você abre lá e vê, olha, é assim que se faz, desse jeito e tal. Vai atrás de soluções, querido, não fique de braços cruzados, não.
O problema está aí. Torne esse problema, reverta esse problema a seu favor e faça com que ele te traga soluções para a vida. Tenha, como diz o técnico do meu time, né? Tenha cabeça fria e coração quente. Abel Ferreira fala isso. Tenha coração quente e cabeça fria e coração quente. Observe, querido. Observe o que está acontecendo ao teu redor. Pare, analise, mas principalmente nós cristãos não podemos esquecer de ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco, Deus nos conduz, Deus dirige, Deus mostra a vontade dele e a solução. Ouça a voz de Deus e você vai perseverar com ações nas provações. Ele vai te dar o ânimo para caminhar, para continuar. Mas Tiago ainda vai falar uma terceira coisa, vai nos trazer um terceiro desafio neste texto. Em terceiro lugar, Tiago nos alerta que se queremos ser aprovados em nossas provações, precisamos entender que elas produzem em nós crescimento espiritual e aperfeiçoamento. Observe isso. Terceiro ponto, perseverando com maturidade espiritual. Chega uma hora na vida da gente que a gente tem que crescer, querido. Você não vai ser criança para o resto da vida. Apesar de que tem aí agora esses bebês aí malucos, né? Bebês fantasiosos, reborn. Bebês reborn. Você está na era do bebê reborn, querido? Ou você, de fato, encara a vida com uma realidade que Deus tem te ensinado? Não viva nessa, não entra nessa não, que é barco furado. Já estão querendo até fazer alunos assim nas escolas, né? Que maravilha para os professores. Colocar um monte de bonecos, de bebês, bonecos não, desculpe, bebês reborns, adultos, homens adultos reborns, sentados, e o professor vai dar aula para eles. Não vai ter mais problema, não vai ter mais dificuldade, coisa boa. O mundo está virando de cabeça para baixo, querido, mas o cristão não pode seguir o mundo. O cristão tem que seguir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é salvar vidas de verdade. Vidas de verdade. Para isso nós precisamos ter maturidade espiritual. Olha o verso 4 que diz, olha o que diz o verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. As provações aqui, segundo Tiago ensina, tem como fim nos aperfeiçoar e completar este aperfeiçoamento em Cristo. Elas nos ajudam a confiar mais, em Deus, depender mais dEle e buscar nele a nossa força e a nossa esperança. Todo esse processo é que nos prepara para recebermos as bênçãos e a aprovação de Deus, querido. Sabe por que muitas vezes nós não somos abençoados por Deus? Porque nós não amadurecemos. Nós não entendemos que a bênção que Ele nos traz, muitas vezes, na maioria das vezes, não é só para nós. Não é só para nos abençoar, para trazer satisfação para nós. A bênção que Ele nos traz é para que seja ela também usada para abençoar o próximo. Para abençoar o próximo. Uma vez, nós trabalhávamos numa outra igreja e nós tínhamos um trabalho de domingo com crianças. Nós trazíamos quase 80 crianças todo domingo para a igreja. Passar a tarde de domingo na igreja. Tomavam lanche, a gente contava história para elas, cantávamos, elas saíam de lá felizes e voltavam para casa.
O trabalho começou pequeno, mas foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente tinha a ajuda de alguns irmãos da igreja com os seus carros para ir buscar as crianças e trazê-las. Eles iam buscar próxima de uma comunidade próxima da igreja. Eles iam com a gente, às vezes 5, 10 carros, não é? Mas sempre tinha algum irmãozinho, coitado, que dizia assim: eu vou, mas olha, toma cuidado com o meu carro, não pode sujar meu carro, olha, meu carro é novo. Irmão, como é que eu faço? Mas quer saber de uma coisa? Dobrei meu joelho e começamos a orar. E desafiamos a igreja a comprar um veículo para transportar essas crianças. E Deus nos deu a oportunidade de levantar uma oferta e comprar uma perua Kombi. E nós fazíamos esse transporte. Eu fazia esse transporte. Fazia 5, 6 viagens por dia, com o maior prazer. Ia lá à favela, pegava as crianças da comunidade, trazia para a igreja, depois levávamos de novo. Porque os irmãos não queriam sujar o carro deles. Os irmãos não queriam estragar o carro deles. Então Deus nos deu uma perua para transportar estas crianças. Deus te dá as coisas, querido, para quê? Deus te dá um carro, Deus te dá uma casa, Deus te dá emprego, Deus te dá saúde, para quê? Só para você ficar de boa, curtir a vida? Para com isso, querido. Soldado de Jesus não pensa assim. Soldado de Jesus entra no exército e vai lutar com aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Se é um violão, Emir, toca bem violão. Se é uma voz, cante bem. Se é o seu carro, use para a obra do Senhor também, porque Ele vai te abençoar. Tudo que vier às tuas mãos, querido, transforme em bênção. Reverta em serviço a Deus e você vai ser abençoado. O que nos motiva, então, a perseverar, a fazer isso? O que nos motiva? O que nos motiva a colocar o nosso carro, o nosso bem, o nosso dinheiro, a nossa vida nas mãos de Deus para servi-lo? O que nos motiva? O amor. O amor de Deus por nós. Veja o que nos informa 1 Coríntios 13, 4 e 7. Não te passei esse texto, tá, Levi? Fica tranquilo. Não precisa colocar se você não quiser. Mas 1 Coríntios 13, versículo 4 e versículo 7. Olha o que diz esse texto. Versículo 4. O amor é paciente e bondoso. Não é ciumento, não se gaba, não é orgulhoso. Versículo 7, suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas. Em outras palavras, querido, perseverar com maturidade espiritual é colocar o amor a Deus e a sua palavra acima de tudo. Em primeiro lugar nas nossas vidas. É dar prioridade a Deus e aos seus ensinamentos. Temos feito isso? Queridos, temos agido assim? Tiago nos ensina que devemos considerar as provações como motivo de alegria, perseverando com fé e enxergando-as como uma oportunidade de crescimento espiritual, sendo provados e aprovados em Cristo. Que nosso Deus nos ajude, queridos, capacite e fortaleça para enfrentarmos nossas provações da vida com alegria, confiança e maturidade espiritual, tendo a plena convicção de que Ele realizará seu perfeito plano em nossas vidas. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Em seguida nós vamos ouvir um louvor a Deus. Baixe sua cabeça, querido. Feche seus olhos. Deus está te provando.
Deus está trazendo provas na sua vida. Deus está te trazendo dificuldades, permitindo que coisas aconteçam que te façam esmorecer, enfraquecer. Preste atenção, querido, em nome de Jesus. Deus está te burilando. Deus está trabalhando a sua vida para que você seja maduro o suficiente para servi-lo conforme a vontade dEle. Por isso, Pai do céu, em nome de Jesus, nós te pedimos que esta palavra que o Senhor nos traz hoje venha se fixar na nossa mente, no nosso coração. Que o teu trabalhar continue nas nossas vidas. Que o teu agir, que o teu mover se faça presente em nós, para que sejamos, ó Pai, conforme a tua vontade. Abençoa-nos nessa noite. Nós agradecemos pela palavra que o Senhor nos traz, em nome do Senhor Jesus. Amém.